A paz do Senhor Jesus a todos, meus amados irmãos. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o Cafezinho com Jesus. Nós estamos em um estudo chamado Qual Deles Come Mais, né? E estou trabalhando, esmiuçando, fazendo de uma maneira que você entenda, tá? Hoje é o 5º áudio desse estudo, amém? Bom, meus irmãos, ontem nós estávamos falando da carta do apóstolo Tiago, né, no capítulo 4, e a gente parou no versículo 4, e nós estávamos falando de Gálatas 5, né, então nós já vamos terminar aquele assunto para a gente continuar o nosso estudo, ok? Hoje é a segunda parte do que falamos ontem. Então nós lemos aqui que no versículo 4 ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, né? Eu não quero pesar uma palavra, dizer que nós não devemos ter prazer de não curtir, de não passear. Temos sim, meus irmãos, mas nunca por um longo tempo, nunca de uma maneira que a gente se distancia demais da peleja, deu para entender? Então, de forma alguma, a gente pode abandonar, meus irmãos, a grande obra que temos. Como eu terminei ontem falando, quando Jesus disse assim, ó, meu pai trabalha até agora e eu também, né? Isaías, se eu não me engano, ele diz assim que Deus é o único que trabalha por um povo, né? Isso é muito importante, porque não há relatos de Deus que trabalhou para povos, né? A gente sabe de Deus que fez esse trabalho. Bom, e aí no versículo 5 ele diz assim, ó, ou cuidais vós que em vão diz as Escrituras que o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Lembra que nós estamos falando do Espírito? Veja aí na sua Bíblia, se você está me acompanhando, qual é a primeira letra do Espírito? É o E. Mas que tamanho ele está? Minúsculo ou maiúsculo? Se ele tivesse maiúsculo, seria Espírito Santo. Se ele está minúsculo, ele é o seu Espírito. E se ele é o seu espírito, está dizendo que ele tem ciúmes. Poxa, ciúmes eu achava que era uma coisa pecaminosa. Não, nem tanto. Tem ciúmes que Deus que me perdoe. É complicado. Mas esses ciúmes aqui não. Ele não quer que você se dedique muito mais ou faça muito mais as coisas para o mundo que está sendo reinado pelo diabo, né? Do que para Deus. Então, ele tem ciúmes. Você só tem que entender que Deus não quer de forma alguma que você viva mais para o mundo do que para Deus. E no mundo, meus irmãos, infelizmente, quem é que está controlando o mundo? Quem está controlando o mundo? 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, olha o que está escrito aqui, ó. Nos quais o Deus, tá vendo? D minúsculo, é o diabo. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então quem é que está reinando? O diabo. Pastor, o senhor falou rápido, eu não entendi o versículo e eu não quero voltar agora. 2 Coríntios 4, 4. Então compreenda que ele, o diabo, está reinando. Então você não pode ter amizade com o mundo de quem está reinando aqui. Você não pode servir a dois senhores, ou o diabo ou a Deus, você tem que escolher. Tá entendendo? Apocalipse também diz isso, que você tem que pensar onde você está. Se você é frio ou quente, porque se você for morno, Deus vomita. Deus não quer isso com ele. Então compreenda o que está aqui, ó. Ou cuidais, versículo 5 do capítulo 4 de Tiago. Ou cuidais vós que em vão diz as Escrituras, o Espírito que nos habita, tem ciúmes. Antes da maior graça, portanto, diz Deus, resiste os soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Porque o apóstolo Tiago, ele está encontrando pessoas que estão vivendo na igreja, né, com prazeres no mundo. Eles têm mais prazeres de fazer as coisas do mundo do que viver as coisas de Deus. Então compreenda, isso está totalmente errado. Não podemos dar corda para isso, não podemos alimentar isso. Bebi agora um golinho de água aqui porque eu estava com muita sede. Então, compreenda que a gente não pode, meus irmãos, dar lugar aos desejos pecaminosos deste mundo. Porque a partir do momento que a gente ama as coisas desse mundo, a gente constitui-se inimigo de Deus. Fechou? Sai agora da carta de Tiago e vamos lá para Gálatas, onde a gente estava lendo, né? Então, os frutos da carne, né? É uma lista imensa onde ele diz que são manifestos. Eu vou ler de novo, porque eu li isso ontem, né? A prostituição, impurezas, lascívias, idolatria, feitiçarias,
inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas e dissensões, heresias, invejas, homicídios, e olha o que mais aparece no Natal: bebedices. O que mais aparece no Natal? Glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não, de maneira nenhuma, herdarão o reino de Deus. Quem está falando aqui foi um homem que Deus escolheu para escrever isso, o apóstolo Paulo. Tem crédito. Conhecido no céu e no inferno, os demônios temiam e tremiam. Agora entenda que o que ele está dizendo aqui é que a gente não pode fazer isso. Pegando um gancho do que a gente leu lá em Tiago, não podemos ter amizade com o mundo. Meus irmãos, vigia na terra. Essa conversinha de que isso não tem nada a ver, que isso não tem nada a ver, que isso não tem nada a ver, a gente vai ver no final. Porque o Espírito de Deus está me impulsionando a te ensinar, a te mostrar. Eu fiz uns estudos aí, o pessoal está gostando, está aprendendo. Gente que está falando, poxa, há tanto tempo que eu estou na igreja, nunca ouvi falar disso. Está na Bíblia. Eu não prego revista Veja. Eu não fico falando da revista Caras. Eu estou falando para vocês aqui o que está na Bíblia. Deu para entender? Mas que o mestre das coisas, o que lê cartas, apareceu na televisão dizendo lá que o país vai melhorar, que não sei o quê. A Bíblia que diz, não é o homem, tá? O homem vai dizer o que ele quer, o que ele pensa, impulsionado pelo diabo, tá bom? Mas o que a Bíblia diz é que daqui para frente, melhoria, esquece. Não vai ter nenhuma. Não existe profecia de melhorias. A gente vai ter muita coisa aí que vai vir, meus irmãos, que não tem nada a ver com melhoria. Vai vir muita coisa aí de que a gente vai ter que melhorar os nossos caminhos, né? Olha como, meus irmãos, a gente vê as coisas e segue errado. Deus não quer que a gente faça assim. Deus quer que a gente faça o que é correto. Às vezes, meus irmãos, damos mais atenção a uma profecia carnuda do que a palavra de Deus fala. Então preste atenção no que Deus está falando com você, viva no que Deus está falando com você e sai da carnalidade. Viva o que o Espírito Santo está falando para você. Eu sei que muita gente aqui que são meus ouvintes, tanto fora do Brasil, como vários países tem brasileiros ouvindo meus cafezinhos, como pessoas que não recebem diretamente de mim e nesse exato momento está ouvindo meu áudio, saiba, você mesmo que eu estou falando, saiba, dê ouvidos à palavra de Deus, não escute o que o homem fala. Vai aparecer pastores dizendo que comemorar essas festas mundanas não tem nada, que é bobeira e tal, é balela. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente eu vou ter que falar isso, são hipócritas, porque a palavra de Deus, eu estou pregando a palavra de Deus. Vocês viram que eu li Tiago para vocês, o apóstolo Tiago, na minha e na sua Bíblia, e em qualquer Bíblia, está escrito que nós não podemos ter amizade com o mundo. O que é amizade santa? O que é amizade, santo? Escreve no caderno tudo que está incluído dentro de uma amizade. O que você faz por uma amizade? O que você dá por uma amizade? E conclua que está dizendo que quando temos amizade com o mundo, temos inimizade contra Deus. Muita gente prega bonito, Espírito Santo, não vive o que prega. Eu não estou dizendo que eu sou santo, eu estou pregando a palavra muito lugar e não ser salvo. Porque eu posso estar mentindo, eu posso estar roubando, eu posso estar matando, eu posso estar fazendo um monte de coisa errada. Mas a verdade eu vou dizer, o apóstolo Paulo escrevendo uma carta para Filipenses, para os Filipos, ele escreveu lá em Filipenses o seguinte, no capítulo 1, que muitos pregam a Cristo por inveja, porfia, contenda. Aí ele diz, mas o que te importa? O importante é que o evangelho seja anunciado. Então, meus irmãos, eu estou fazendo a parte, eu estou evangelizando, mas eu quero ser salvo também. Eu não vou deixar, meus irmãos, jamais as coisas saírem dos trilhos. Jamais. Eu vou procurar viver até ser salvo. Trabalhar até ser salvo. Mas quando vim tentar alguma coisa me tirar do prumo, eu vou lutar para não acontecer. Então preste atenção no grande recado, na grande palavra. Poxa, eu estou fazendo um estudo para você, qual deles come mais. Vai saber se o seu espírito não está magrinho, pesando pouco, e a tua carne nem balança consegue mais subir. Porque a gente está dando mais lugar na carne. Tá? E não é só no comer, beber e no vestir. E muita coisa que faz parte da carne. Olha a lista que a gente leu aí.
E eu vou terminar aqui mais um versículo, e olha só, acho que não vai nem dar tempo. Eu quero falar dos frutos do Espírito, mas eu vou ter que deixar para amanhã. Bom, para não tomar mais tempo, né? Quero já falar aqui a lição de casa. A lição de casa hoje, meus irmãos, é Salmo 61, verso 1. Salmo 61, verso 1. Olha aí que bênção, né? Salmo 61, verso 1. Hoje é aniversário da Ayla Vitória Nascimento Freires. Ela é da Igreja Apostólica Carvalho de Justiça. Feliz aniversário, Ayla. Deus abençoe grandemente. Hoje também é aniversário, meus irmãos, do pequeno príncipe Ian Francisco Lima, lá de Aracaju, Sergipe. Ele é filho da irmã Rayane. Ian, feliz aniversário, pastor Alex te deseja. Rayane, um grande abraço, Deus abençoa grandemente a vossa vida. Bom, eu tenho mais algum recadinho? Tenho sim. Não esquecendo, estou falando todos os dias, não esquecendo que dia 1 de janeiro nós temos campanha. Convide seus amigos, seus grupos. O tema é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Teremos jejum, oração e palavra. Pastor, qual é o horário do jejum e da oração? Você faz o seu horário. Só faz o jejum a tal hora, faz o seu horário. O importante é que faça. Qual é a palavra? O cafezinho com Jesus que você receber. Você vai meditar ali, vai ouvir ali. E tem mais um propósito. Qual o propósito? Eu vou me privar de tomar café durante uma semana. Você faz a sua parte. E cada um faz a sua. Hoje tem oração? Domingo tem oração? Tem! Já já você vai receber a sua. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.